Olá, nesse vídeo eu irei falar sobre a suculenta Crassula volquense. Mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Bom, o nome científico dessa suculenta é Crassula volquense. Essa suculenta pertence ao gênero das Crassula e à família das Crassulácea. Essa planta tem um ciclo de vida perene e é nativa do Quênia. Essa suculenta atinge uma altura de quase 20 centímetros. As folhas desta planta são de coloração verde e com pontos escuros, só que as folhas também dependem da variedade desta suculenta. As flores são delicadas, pequenas, em formato de estrela e de cor branca. A floração dessa suculenta ocorre normalmente na primavera, só que essa plantinha fica muito linda quando cultivada de forma pendente. Qual o melhor clima para a suculenta Crassula volquense? Essa suculenta gosta de clima quente, pouca umidade e bastante luz solar. É uma planta que tolera bem o cultivo em meia sombra e clima ameno. E, se possível, evite expor essa suculenta ao sol extremo do verão. Ou seja, o sol muito intenso pode prejudicar as suas folhas e o seu crescimento, mas o sol ameno pode ajudar a manter essa plantinha linda e com as folhas mais avermelhadas. Desta forma, se o cultivo for em meia sombra, mantenha em um local que pegue o sol ameno da manhã e que seja um local arejado. Mas, se o cultivo for dentro de casa, mantenha o vaso perto de janelas com boa luminosidade e o local deve ter boa circulação de ar. Só que se você perceber que as folhas estão sem vida, é sinal que está faltando luz solar. Ou seja, essa suculenta não tolera o cultivo em sombra total. Mas esta planta precisa de no mínimo de 4 horas de sol ameno por dia. E a temperatura ideal para o cultivo desta plantinha é entre 14 graus e 32 graus. Mas a mesma tolera bem o frio moderado e o calor intenso. Só que para melhores resultados, evite expor essa suculenta a geadas severas e frio extremo. Qual o melhor substrato para a suculenta Crassula volquense? Essa suculenta gosta de um substrato com ótima drenagem e arenoso, mas se o mesmo for um pouco fértil, irá ajudar bastante no seu crescimento. Só que é importante saber que esta plantinha se desenvolve bem até em solos pobres de nutrientes. Mas, se o cultivo for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra vegetal, areia grossa e um pouco de vermiculita. O vaso pode ser de tamanho médio e pendente, só que eu recomendo que você use uma manta e pedrinhas de brita no fundo do vaso. Se o cultivo desta planta for diretamente no solo, o solo deve apenas ser fértil e não acumular água, só que eu recomendo que o cultivo desta planta seja sempre no vaso. Como regar essa suculenta? A suculenta Crassula volquense é bem tolerante à estiagem e ao solo seco, mas é uma planta que não tolera o excesso de água e nem de umidade, ou seja, isso pode matar rapidamente essa suculenta. Para evitar que isso ocorra, sempre espere o substrato estar totalmente seco para regar. Isso ajuda no crescimento da planta e evita transtornos futuros. Se o cultivo desta planta for no vaso, as regas no verão são a cada 2 ou 3 dias. No inverno, as regas são a cada 6 dias ou mais. Mas as regas no vaso podem mudar dependendo do tamanho do vaso, qualidade do substrato, local de cultivo e clima do momento. E, se possível, sempre regue essa suculenta pela manhã. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.